Olá, boa tarde. Aqui quem vos fala é Carlos Albertos, esse seu amigo que estava um pouco desaparecido do mapa de lives, né? Tem mais ou menos 2 anos que eu deixei de fazer, mas eu estou retornando com bastante amor, com bastante carinho em relação a esses temas que a gente vinha trabalhando, em relação ao crescimento, à questão da Bíblia, porque meu público geralmente é cristão. Por fazer parte de mais de 30 anos de igreja, das Assembleias de Deus no Brasil, eu tenho a liberdade e o conhecimento de levar até você uma mensagem de amor, uma mensagem de perdão, uma mensagem do silêncio, né? Para que você entenda a situação em que nós estamos passando e vivendo ao longo de todos os séculos, do primeiro século para cá, né? E chegando à conclusão de o que nós estamos fazendo, o que nós temos feito e o que nós vamos levar daqui, não é verdade? E chama a atenção vocês nessa tarde de hoje. Hoje eu estou falando, 30 de agosto de 2024. E eu quero falar para você, meus irmãos, meus queridos irmãos, sobre a Bíblia. A Bíblia é o livro mais lido do mundo. Até então, essa pesquisa, se ela não estiver desatualizada, era o livro mais lido do mundo. Então, com base na Bíblia, eu quero dizer para você que a Bíblia mudou a história de milhões de pessoas. E até hoje muda a história de pessoas. Agora, eu sempre costumo dizer que quando escrevo, falo assim, olha, a pessoa não pode ser um cristão ou um homem de um livro só. Nós temos que ter, além da Bíblia, outros livros, outras enciclopédias, para que isso possa servir de base, de instrumento, de acessório, para que eu possa entender a situação em que nós estamos vivendo. Quando Jesus fala em João 8:32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, esse é o maior discurso de todos os tempos, narrado por Jesus, né? Esse encontro dos judeus, o encontro de Jesus com os judeus ali de Jerusalém, quando ele disse, conhecereis a verdade vos libertará. Então, a Bíblia, eu tenho uma Bíblia aqui, deixa eu pegar ela aqui para vocês verem, é a Bíblia King James. Eu tenho outras Bíblias, a Bíblia de Jerusalém, a Scofield, enfim, outras Bíblias também de hebraica. Então, a Bíblia, esse livro tão célere, tão maravilhoso, ele mudou a história, e tem mudado a história de milhões de pessoas, mudou a minha vida, mudou a sua história, mudou a história de todo mundo. Mas nós precisamos sair, nós precisamos crescer. A Bíblia te deu um crescimento, mas nós precisamos mudar de fase. E para mudar de fase, nós temos que ler outros acessórios, que vai ser fundamental para a nossa vida espiritual. Vai ser fundamental a nível de valor, de arcabouço espiritual, né? Para mudar, qualificar a nossa vida espiritual. Eu tenho um livro aqui antigo, o Totem da Paz, um livro maravilhoso que fala de um ancião de aldeias, né? Eu tenho um livro aqui, Desdobramento Astral, né? Até do escritor brasileiro. E esses livros e outros mais, né? E hoje, meus irmãos, tem se levantado profetas, pessoas maravilhosas, que consideram como profeta fora da igreja. Por que esse profeta fora da igreja? Porque antigamente as igrejas, os pastores, né, diziam que não, tudo tinha que sair da igreja, e não é. Existe profeta dentro da igreja e existe profeta fora da igreja, né? Então, vamos falar um pouquinho dessa Bíblia aqui. A Bíblia, veja bem,
o discurso de Jesus, discurso de ouro, discurso de nível dos cristãos do primeiro século, ao ouviram essas grandes verdades, quando saíram dos lábios do Senhor Jesus de forma direta. Né? Mudou a vida dos cristãos. Ele sabia plenamente, os cristãos apóstolos e os discípulos também, né? Isso mudou a sua história. Eles não eram mais o mesmo. Mudou a sua vida por completo. Só, meus irmãos, é diferente. Nós aqui e eles lá. Eles do primeiro século e nós do século 21. É diferente. A Bíblia, a organização material, os pergaminhos, os livros, rolos que foram catalogados ali, a fonte viva, que era o próprio Jesus, não está mais conosco. Foi só naquele primeiro século. Então, no século 21, nós recebemos um material completamente outro material, outro discurso, não um discurso real, mas um discurso agora factuado, fatiado, né? Por que fatiado? Porque no ano 300, vocês sabem muito bem essa história, Constantino, ele oficializou o cristianismo como religião oficial do império. E com isso ele mandou que todo o material, até então escrito, da mensagem de Jesus, fosse enviada para o Vaticano. E assim foi realizado. Eles buscaram onde tinha esse material, praticamente confiscaram e levaram esse material todo para Roma. E Roma confeccionou a Bíblia que nós temos hoje, certo? Então, essa Bíblia que nós temos hoje não é uma Bíblia real, do discurso real de Jesus. Por isso que a gente tem que fazer triagem. Quando lemos a Bíblia, nós temos que triar para saber se essas mensagens tem a fonte, vem da fonte ou não, né? Porque se vem do Vaticano, não é fonte. O Vaticano não é fonte, dos lábios de Jesus é fonte, mas o que foi mudado? Aí é necessário, meus queridos irmãos, infelizmente, buscar instrumentos, elementos, como os livros que são os acessórios, para ver se nós temos clareza daquilo que foi explicado por Jesus e que não chegou até nós. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E Jesus está dizendo para os judeus, mas quando esse discurso foi impregnado ali para os judeus, ele estava falando praticamente com base na Torá, na lei, né? Discutindo com os judeus sobre isso. Mas serve também para a gente sair desse começo para chegar onde nós queremos, que é a verdade que foi revelada a os gentios, não os judeus. Não tem nada a ver com os judeus. Judeu, judeu, gentil, gentil. Agora, salvação, né? Salvação, ela não tem preço. Jesus pagou um preço. Não, Jesus foi crucificado, ele foi assassinado em Jerusalém, né? Essa é a verdade. Assassinado em Jerusalém. O que foi que mudou? Não, aí você vai observar que o discurso ali, houve uma mudança. Jesus não está dizendo, eu vim para vos salvar. Não, eu vim para dar para vocês luz, para dar para vocês um crescimento, para dar para vocês mudarem a sua história, mudarem a sua própria vida, né? A morte de Jesus na cruz não significa que a morte dele foi para salvar. Não. Os cristãos, os seres humanos, nós que estamos aqui, nós somos espíritos. Por isso que a Bíblia aqui que vai dizer que o Pai dos espíritos é Deus. Então, se nós somos espíritos, se nós viemos de lá, para onde nós vamos retornar? Outra vez para o lar celestial, para a casa espiritual. É aquilo que Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas, né? Então você veio de lá, você retornará para lá. Então a questão de checar esse nível de salvação, não, salvação por quê? Porque você mudou a sua vida moral,
mudou a sua vida social. Você leu na Bíblia os passos de Davi, a vida de cada um deles, a vida pregressa deles. Aí eles mudaram a sua história. Aí você, opa, também posso mudar a minha. Porque ele mudou. Porque a Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Né? E aí você vai nessa linha, mas você observa lá, mesmo nessa vertente que Davi é o homem segundo o coração de Deus, você vai ver que Davi tem vários tipos de defeito. Serve de base para você? Sim ou não. É você que vai decidir, né? Então, quanto mais bagagem material e bagagem espiritual você tiver aqui, que geralmente é um grande laboratório espiritual, meu, seu, de todos os cristãos, para a gente mudar de fase. Aqui eu vou chegar com você. Então, se você está na igreja há 30 anos, 40 anos, 50 anos, e você tem só a Bíblia na mão, eu sempre costumo dizer, o homem que só tem um livro só, ele não cresce. Por isso que é necessário a gente ter acessório, para a gente ter uma enciclopédia, para modificar aquilo que eu leio, aquilo que eu entendo, né? As interpretações que foram dadas e que se dão ainda na igreja, ainda não é aquela interpretação que você precisa. Nós precisamos de clareza nessas interpretações, entendeu? Para que você venha crescer, isso está dizendo, crescer na graça e no conhecimento. Meus irmãos, então, a Bíblia, ela sofreu alterações, muitas alterações. E para mim eu checar isso, eu preciso de analisar, porque isso vai ser importante para a minha vida espiritual, porque eu vou partir. Nós vamos embora. Um dia, mais cedo, duas certezas que nós temos. Uma, você veio, e a outra, você vai. Todo mundo vai passar por esse momento. Então, é necessário que você comece a questionar, perguntar de forma coerente como eu posso adequar minha vida espiritual. Quando eu estou com esse livro aqui de desdobramento espiritual, desdobramento astral, você observa, esse cara está falando de livros ali, que outros livros escritos por escritores modernos, claro, modernos, mas que têm um significado espiritual muito grande, que são sujeitos que progridem, têm uma vida elementar, uma vida espiritual de grande valor. Olha, veja bem, Enoque andou com Deus, desdobramento. Elias foi trasladado, desdobramento. Então, são uma história que você que já foi aplicada, que os antigos a utilizavam, e que você muitas vezes também faz isso quando você deita e dorme. Pensa você que seu espírito está quietinho ali com você? Não. Seu espírito sai do corpo, ele vai para outras regiões trabalhar, atuar. Entendeu? Fica aí com essa pequena live para o nosso crescimento espiritual. Obrigado e boa tarde.